Obrigado pela presença de todos. Eu vou apresentar e vou coordenar também, então teremos 45 minutos cada um para falar. Bem, nós somos parte do grupo de pesquisa em filosofia da diferença, lá da Unifesp, campus Guarulhos. Vamos apresentar uma temática conjunta, uma proposta de temática conjunta, com o título Deveres Artísticos e Indígenas, o acontecimento e seu dinamismo empírico e linguístico. Então, quem vai começar a apresentação é a Amanda, depois serei eu, depois será o Carlos. Então, a Amanda de Almeida Romão, o título A Arte e o Salto no Acontecimento, Engendramentos da Contra-Efetuação. Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo porte desse evento maravilhoso. Eu tenho o prazer de vir pela primeira vez no evento acadêmico. Sou estudante de graduação em filosofia lá na Unifesp, Federal de São Paulo. E também agradecer ao Sandro pelo convite de compor essa banca junto com o Carlos. Está sendo muito interessante. Bom, eu preparei um texto e pretendo seguir, então caso ficar alguma questão pode ser anotada e depois a gente conversa, tá? O título é A Arte como Possibilidade de Saltar no Acontecimento. Não seria demasiado afirmar que há em toda a filosofia deleuziana um elogio ao movimento, ao fluxo, indo de encontro às intensidades contínuas que dividem os corpos e os incorporais. Em sua obra Lógica do Sentido, publicada em 69, Deleuze propõe uma lógica do acontecimento, percorrendo a literatura de Lewis Carroll e a filosofia estoica. Na 21ª série, intitulada Do Acontecimento, ele irá separar o momento da efetuação, em que o acontecimento se encarna no estado de coisas, do indivíduo, mas simultaneamente a contra-efetuação, o acontecimento tomado em si mesmo, livre das limitações, impessoal e pré-individual. Essa distinção lograda por Deleuze, tendo por foco o último parágrafo desta série, nos possibilitará manejar a superfície, em detrimento da profundidade pré-socrática ou da altura platônica, que são amplamente desenvolvidas em outra série da obra, não sendo o foco da presente abordagem. A partir dos conceitos de homem livre e corpo sem órgãos, em Deleuze, e tendo como caminho a semelhança na vida e obra artística de Arthur Bispo do Rosário, no percurso proposto, haverá a possibilidade de pensar tais conceitos da filosofia deleuziana a partir de nosso presente, produzindo assim um movimento linguístico que se delineia entre conceitos e empirismos contemporâneos. Diante das mais diversas situações que somos acometidos, muitas delas contra a nossa vontade, tais como o imenso marulho de acidentes e notícias que carregam consigo o caráter de nos provocar medo, nos colocar como sujeitos impotentes frente à própria vida, indicando a sombra fantasmagórica do fim de nossas universidades, por exemplo, alçadas nas estratégias de lograr corpos dóceis e produtores de capital, é extremamente relevante que, nestes casos, possamos parar de alimentar a roda do sistema por algum tempo e lançar um olhar de fora da situação, reconduzir os afetos para as bordas destes acidentes e, quem sabe, alcançar um novo, uma criação, um movimento inaugural. O risco de permanecermos no centro dessas notícias, sem exercermos o salto em direção à contra-efetuação, é o de liquidarmos toda a possibilidade de agir em um espaço livre das limitações e, assim, continuarmos presos aos corpos e toda a sua incapacidade frente às grandezas que o esmagam. Se fosse o caso, o caminho seria em direção ao ressentimento e à resignação, como veremos na citação do último parágrafo da série.
Eu cito: tudo é singular e, por isso, coletivo e privado ao mesmo tempo, particular e geral, nem individual nem universal. Qual guerra não é assunto privado? Inversamente, qual ferimento não é de guerra e oriundo da sociedade inteira? Que acontecimento privado não tem todas as suas coordenadas, isto é, todas as suas singularidades impessoais sociais? No entanto, há bastante ignomínia em dizer que a guerra concerne a todo mundo. Não é verdade. Ela não concerne àquelas que dele se servem ou que a servem, criaturas do ressentimento. E há tanta ignomínia em dizer que cada uma tem sua guerra, suas feridas particulares. Tampouco é verdade acerca daqueles que coçam a chaga, também criaturas de amargor e de ressentimento. É somente verdadeiro a respeito do homem livre, porque ele captou o próprio acontecimento, e porque ele não deixa efetuar-se como tal, sem nele operar, apor a contra-efetuação. Só o homem livre pode então compreender todas as violências em uma só violência, todos os acontecimentos mortais em um só acontecimento, que não deixa mais lugar no acidente, e que denuncia e destitui tanto a potência do ressentimento no indivíduo que a da opressão na sociedade. Mas um só e mesmo acontecimento mistura que extrai e purifica, e mede tudo no instante sem mistura, em lugar de tudo misturar. Então, todas as violências e todas as opressões se reúnem neste único acontecimento, que denuncia todas, denunciando uma, a mais próxima ou último estado da questão. Fim de citação. Para aproveitarmos o que este trecho pode nos propiciar, é válido estarmos atentos aos movimentos do texto. Capta-se a singularidade de um acontecimento que não pode ser dito individual ou universal, pressupondo assim que ele seja coletivo e privado simultaneamente. Este recorte marca as coordenadas que são fornecidas por cada uma das partes para constituir o acontecimento. Entretanto, as criaturas do ressentimento permanecem em um solo infértil, não sabendo saltar, tal como o homem livre, que se aproveita das duas partes. Este sujeito opera com uma faca de dois gumes, pois destitui o imenso ciclo de acidentes particulares e alcança a potência que opera no coletivo. Tal como dito nas palavras de Deleuze, o homem livre extrai e purifica, agrupando os acidentes e condenando todos, ao mencionar e condenar apenas um. Esta lógica do acontecimento pode muito nos ensinar. Vivemos obcecados por responder aos disparates informativos diários, manifestando nossas indignações e frustrações uma a uma, crentes de que assim estamos logrando o exercício político ou civil no mundo. Com isso, acumulamos pequenos acidentes que possuem as suas respectivas conclusões, as máximas que lançamos sobre o que nos acomete, sem necessária ligação entre si. Fazemos vários blocos de novos agrupamentos, com recortes de significados e signos que operam individualmente, sendo reféns de uma subjetividade extrema. Maximizamos a lógica do sistema neoliberal para nossos acidentes, em que até mesmo os fracassos precisam ser adornados por um diálogo da persistência no sucesso. Permitimos, assim, que os acontecimentos retornem em sua fraqueza de caráter acidental, onde a nossa ação se limita em meramente retratar o ocorrido, como uma crônica encerrada sobre o cotidiano, em que abafamos todas as linhas que possuem capacidade de nos arrastar para mais longe e para fora do ponto final. O homem livre aparece aqui como um corpo ligado ao devido, que é arrastado por forças, e assim participa e aproveita mesmo de uma ordem opressora. Sua linguagem não cessa de inaugurar novos caminhos, novas palavras, já que é preciso purificar os pequenos acidentes e produzir uma mistura dos estratos que dizem o acontecimento. O homem livre, portanto, possui uma zona de vizinhança com o artista, já que ambos não se encerram em relatos, mas sim linhas de fuga que inauguram novos modos de existência. Em Mil Platôs, no capítulo sobre como criar para si um corpo sem órgãos, Deleuze e Guattari nos indicam os caminhos que marcam nos indicam os elementos que marcam este caminho. Eu cito:
O que quer dizer desarticular? Parar de ser um organismo. Como dizer a que ponto é isto simples e que nós o fazemos todos os dias? Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposições e lineares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e desterritorializações, medidas à maneira de um agrimensor. No limite, desfazer o organismo não é mais difícil do que desfazer os outros estratos, significância ou subjetivação. Fim da citação. O corpo que vivencia o acontecimento, que pode ser caracterizado por ser um homem livre, é um corpo sem órgãos, no qual as territorialidades não são aquelas povoadas por codificações, mas sim fluxos. Entretanto, esta maneira de existir possui seus riscos. Para alcançar um corpo sem órgãos, não pode ser efetuado duros golpes, liquidando o sucesso nesse intento de paixão que cerca a vontade de ser livre. É necessário manter a arte do agrimensor. Eu cito: é necessário guardar o suficiente do organismo para que ele se recomponha a cada aurora. Pequenas provisões de significância e de interpretação é também necessário conservar, inclusive para opô-las a seu próprio sistema, quando as circunstâncias o exigem, quando as coisas, as pessoas, inclusive as situações nos obrigam. Não se atinge o corpo sem órgãos e seu plano de consistência desestratificando grosseiramente. Liberem-no com um gesto demasiado violento. Façam saltar os estratos sem prudência e vocês mesmos se matarão, encravados num buraco negro, ou mesmo envolvidos numa catástrofe ao invés de traçar o plano. Fim da citação. Aqui, Deleuze e Guattari nos convidam a pensar de que maneira podemos alcançar o corpo sem órgãos. A intenção de ser livre não garante seu sucesso, pois não basta a vontade, mas a arte de fazer, de transfigurar, de contra-efetuar os limites dos acidentes pessoais. Em suma, é emanar-se nos fluxos para poder devir outro, com fragmentos de todos os tipos, conservando esta mínima parcela de territorialidade, para que a potência primeira do fluxo não volte contra si mesma e desfaça toda a linha de fuga possível, saindo assim da crítica para a clínica. Dentre os grandes exemplos de contra-efetuação, gostaria de ressaltar uma personalidade marcante neste registro, que enfrentou brilhantemente uma instituição tão deplorável do ponto de vista do indivíduo como os hospícios, e inaugurou uma linguagem, uma geografia do sensível, dos afetos que compõem mundos. Arthur Bispo do Rosário. Artista sergipano da primeira metade do século XX, Bispo deu entrada na colônia Juliano Moreira, situada no Rio de Janeiro, em 5 de janeiro de 1939, com um laudo de esquizofrênico paranoide. Ali ficou até seus últimos dias de vida. Bispo se destacava por receber visitas em sua sala, lugar onde guardava inúmeras obras feitas com as linhas retiradas manualmente de uniformes e panos. Entretanto, a matéria bruta de seu trabalho consistia na capacidade de Bispo em ouvir a voz, que, segundo ele, o obrigava a criar. Para além do debate sobre a arte de Bispo, que comumente se limita em dizê-lo louco ou genial, a capacidade deste artista em se aproveitar de uma ordem opressora, lançando-se na distância criadora e encarando seus próprios males, é algo do qual ilumina nossa trilha e inspira com o mero fato da sua aparição. Bispo atende ao que Guimarães Rosa dizia quando afirma: o que a vida quer da gente é coragem. Ou aquele a quem Zaratustra amava, quando diz: amo aquele cuja alma transborda de cheia, de modo que esquece a si próprio, e todas as coisas estão nele. Assim, todas as coisas se tornam seu declínio. Em entrevistas, Bispo dizia que a sua arte é para quem enxerga. Ele, como corpo lançado nas potências de criação, acabou sendo fatalmente engolido por elas, vivenciando um estado de loucura. Apesar disto, transpassar o véu que recobre os laudos patológicos é encontrar um bispo resistente, professor na arte de saltar, escavador de subterfúgios para salvar sua espiritualidade numa instituição que liquida
degrada e deprecia o ser humano. Em lógica do sentido, Deleuze nos coloca a questão, abre aspas, em verdade, como ficar na superfície sem permanecer à margem? Como salvar-se, salvando a superfície e toda a organização de superfície, inclusive a linguagem e a vida? Como atingir esta política, esta guerrilha completa? Fecha aspas. A resposta possível que vos apresento está em Mil Platôs, em que Deleuze e Guattari nos dizem, eu cito, eis então o que seria necessário fazer. Instalar-se sobre um estrato, experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidades, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. Fim da citação. Portanto, tendo como base a junção entre o dinamismo do homem livre que produz para si um corpo sem órgãos e a vivência de contra-efetuação de Bispo do Rosário, aponta um possível caminho que permite a nós, brasileiras e brasileiros que enfrentam esse profundo momento de obscurantismo político, a capacidade de aprender um novo modo de resistência, que é resistir na região entre os estados de coisas e o incorporal. Não ceder à tentação de um materialismo ou espiritualismo puro, mas unificar as parcelas puras de ambos, tal como o homem livre ou o artista, para que o próprio corpo possua as zonas de atravessamento livres para germinar. Enfrentar a dor que o estar entre necessariamente gera, provar um pouco da loucura, apenas o bastante para aprofundar a fissura e retornar às superfícies com um resquício de uma linguagem esquizofrênica. Muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Quase exatamente 15 minutos. Sou Sandro Cobol. Minha apresentação tem o título A Lógica do Sentido, o Paradoxo e a Linguagem Esquizofrênica, Arthur Bispo do Rosário. Pode ser, se der para apagar só essa aqui, não faço questão. Bem, as 12 séries iniciais da Lógica do Sentido se dedicam a construir a organização secundária da superfície a partir da articulação entre os corpos e a linguagem produzida pelo sentido como acontecimento. Na organização secundária da superfície, o sentido é o efeito das ações e das paixões dos corpos que agem uns sobre os outros. É o resultado das coisas corporais, de suas misturas e de suas ações e paixões. O sentido, que diz respeito às coisas ou estados de coisas que o produziram, é expresso pela linguagem, mas não se confunde, nem com as coisas, nem com a linguagem. Na 13ª série, nos vemos diante de algo bem distinto, não a organização secundária da superfície, mas a ordem primária da esquizofrenia, que opera no desabamento da superfície. A primeira frase dessa série já é reveladora de que o que se construiu em torno da lógica do sentido até então não é suficiente. Nada mais frágil que a superfície. Pois a experiência da esquizofrenia e da linguagem esquizofrênica é a de uma perda da superfície, um esfarrapamento do limite que nos separa do mundo. As alucinações visuais e auditivas penetram tudo e o próprio corpo parece correr o risco iminente de se fragmentar e de se desmanchar. Nos deparamos com um não-sentido que come tudo, que faz desmoronar toda a organização de superfície dentro de uma ordem primária terrível.
Com isso, afirma Deleuze, entrou-se numa tempestade, numa loucura irreversível, numa vida convulsiva, numa noite de uma criação patológica concernente aos corpos. Esse não sentido que se insinua é anunciado como uma tempestade, um desmoronamento da superfície e uma vida convulsiva. É o não sentido propriamente da esquizofrenia. No entanto, ele não é pura derrocada, pois que também aponta para uma criação patológica concernente aos corpos. A isso, Deleuze acrescenta que se trata de um problema concernente, a frase dele, a formação de uma desorganização progressiva e criadora. Um problema concernente à formação de uma desorganização progressiva e criadora. Em que medida, então, essa desorganização progressiva pode se tornar criadora? Então, para dar conta desse problema, temos de lidar com a compreensão da linguagem da esquizofrenia. Todo esquizofrênico vive, à sua maneira, o fato da inexistência da superfície, de ser invadido por suas alucinações, de dissolver seu corpo no mundo. Essa é a primeira evidência para o esquizofrênico. A superfície se arrebentou. Sem a superfície dos corpos, não há também a linha que separa e articula as coisas e as proposições. As vozes são, indistintamente, linguagem e coisas. Ou melhor, são expressões de linguagem que se fazem valer pelas coisas. Freud, o inconsciente, afirmou que a estranheza da esquizofrenia está na predominância da referência à palavra sobre a referência à coisa. A expressão linguística se sobrepõe à designação das coisas. O corpo, em consequência, é tão somente profundidade que abocanha e carrega todas as coisas. Tudo é corpo, tudo é mistura de corpos, encaixe, penetração. Sem a superfície, o interior e o exterior não têm limites precisos e se afundam numa profundidade universal ou giram no círculo de um presente cada vez mais encolhido na medida mesma em que está mais abarrotado. Outra consequência dessa falência da superfície, toda palavra perde seu sentido. Se há talvez certo poder de designação de um objeto, ele é sentido como vazio. Se há certo poder de manifestação de um sujeito, ele é vivido como indiferente. Se há certa significação, ela é apreendida como falsa. O que se perde sempre é a potência para distinguir, para separar as ações e as paixões dos corpos dos efeitos incorporais que elas são causas. Não existe mais uma linha que demarca o acontecimento como efeito dos estados de coisas ou das misturas dos corpos. Sob a forma alucinatória da esquizofrenia, todo acontecimento é efetuado. Toda palavra é física e afeta imediatamente o corpo. A palavra não expressa mais um estado de coisas, ela explode em pedaços e seus fragmentos agem diretamente sobre o corpo, penetram e machucam o corpo desde sons insuportáveis, provocam um arrombamento, uma mistura, um novo estado de coisas. A linguagem assim se torna a linguagem afeto. Ela penetra o corpo, se decompõe em pedaços ruidosos, alimentares, excrementícios. No entanto, segundo Deleuze, o esquizofrênico pode, nas suas palavras, destruir a palavra, conjurar o afeto ou transformar a ação dolorosa do corpo em ação triunfante. Em suma, habitando essa profundidade, após a superfície ser escavada, ele pode transformar a obediência em comando. O triunfo sobre a linguagem que fere pode ser obtido, por exemplo, pelas palavras sopro, pelas palavras gritos de Artaud,
às quais corresponde uma nova dimensão do corpo esquizofrênico. Um organismo sem partes, sem boca, sem língua, dentes, laringe, esôfago, estômago, ventre, ânus. Um corpo feito só de osso e de sangue, um corpo sem órgãos, que faz tudo por insuflação, inspiração, evaporação, transmissão de fluidos. A linguagem esquizofrênica torna-se um procedimento de ação, fazer da palavra uma ação de maneira que ela impeça a desintegração do corpo. Há, portanto, dois não sentidos na palavra esquizofrênica. Primeiro, aquele do corpo feito em pedaços, passivo, quando a palavra se decompõe em pedaços ruidosos que agridem e machucam o corpo. E segundo, aquele não sentido do corpo sem órgãos que faz da palavra uma ação, um grito, um flamejar, uma inundação de sons intensivos e inarticulados. Em ambos os casos, uma linguagem afeta, mergulhada no subsentido, no infrasentido, que absorve e engole todo o sentido, afirma Deleuze. Tanto do lado passivo quanto do lado ativo do não sentido da palavra esquizofrênica, a linguagem não é capaz de distinguir dos corpos e das... a linguagem não é capaz de se distinguir dos corpos e das misturas dos corpos. Antes, ela é inteiramente reabsorvida na profundidade escancarada. As proposições se abatem sobre os corpos, acrescenta Deleuze. Ou seja, os elementos sonoros das proposições se misturam aos afetos do corpo. Afetos olfativos, gustativos, digestivos. Eu cito: não somente não há mais sentido, não há mais gramática ou sintaxe, e no limite não há mais elementos silábicos, literais ou fonéticos articulados. Deleuze termina a 13ª série dizendo que Artaud foi a profundidade absoluta na literatura e descobriu nessa profundidade o corpo sem órgãos e os meios para transformar a obediência em comando ao fazer uso de uma linguagem prodigiosa inerente a esse corpo, ainda que à custa dos maiores sofrimentos. Assim nos parece também, em relação a esse outro caso de esquizofrenia, que nos legou um exemplo fascinante de linguagem esquizofrênica. Eu me refiro ao nordestino Arthur Bispo do Rosário, migrante, marinheiro, boxeador, depois trabalhador braçal, que com 29 anos acabou internado na colônia Juliano Moreira, como a Amanda já havia dito, onde ficaria por quase 50 anos. Foi em grande parte recluso em sua cela. Recluso não significa isolado do mundo, né? Que ele produziu uma imensa obra com a qual pretendia, no dia do juízo final, apresentar-se à humanidade, junto com todas as coisas existentes na terra dos homens, que ele reproduzia em suas miniaturas, em seus catálogos de nomes e de objetos. Ele afirmava que era a voz de Deus que lhe mandava fazer sua obra e o obrigava a se dedicar a ela quase ininterruptamente. Eu vou pedir para a Letícia passar alguns slides, são alguns exemplos das obras. Aqui elas estão conjuntas, né? Não dá tempo de explicar muito, senão não vou conseguir concluir a plena. Pode passar. A obra é composta de uma infinidade de coisas, embarcações de vários tipos, brinquedos, objetos recobertos por fios azuis, os órfãos, né? Que compõem um inventário do mundo. Vitrines, assemblagens com coleções de objetos dispostos com alguma ordenação, um exemplo de um órfão, estandartes bordados, que combinam escrita e figuras. Um exemplo, tem dois exemplos de estandartes, esse é o próximo.
combinam escrita e figuras, além das roupas bordadas como o manto da apresentação, que ele fez para ele próprio usar diante de Deus. Essa é a parte de trás, e a próxima é um detalhe. Vou deixar aqui um pouquinho, obrigado. Ele mesmo descreveu... na verdade tem mais uma. Desculpa. Ele mesmo descreveu, bordando um tecido, o instante em que ele viveu uma definitiva experiência de desabamento da superfície que sustentava em alguma medida o mundo onde vivera até então. Ele escreveu nesse casaco, mas também num outro pano, essa mesma coisa, que eu vou ler. 22 de dezembro de 1938, meia-noite, acompanhado por 7 anjos em nuvens espécies forma esteira, me deixaram na casa dos fundos, Murrado, Rua São Clemente, 301, Botafogo. Então, fundo murrado, talvez fundo murado, onde ficava a sua casa, quando ele era empregado de uma família nesse endereço. Ou murrado mesmo, né? Como efeito dos socos de um boxeador que agredisse de fora esses fundos, essa fronteira que o separava do mundo. Quem sabe ainda o fundo de um abismo que se abriu, anunciado pelos 7 anjos, e que o ameaçava tragar irreversivelmente. O Freud, nesse texto chamado Inconsciente, se refere à maneira como na esquizofrenia as palavras são submetidas ao mesmo processo que forma as imagens oníricas, que ele chama de processo psíquico primário, que consiste em produzir, através de deslocamentos, palavras que condensam outras palavras, que transferem seus investimentos umas às outras, de maneira que, no limite, cito Freud, uma única palavra, tornada apta para isso mediante múltiplas relações, assume a representação de toda uma cadeia de pensamentos. Nesse sentido, num painel de tecido bordado, colocado sobre uma estrutura de madeira e papelão, a que se intitulou Venham as Virgens em Cardumes, Bispo escreveu, esse daí, escreveu sobre a sua missão, que eu vou citar esse texto na íntegra como um exemplo dessa linguagem que escapa à organização da superfície. Eu vou passar revista corpos, homens caídos, carbonizados e os mortos, reverter vossos corpos juntos, vossos espíritos, lados, seja lágrima, sangue, nome Filho do Homem, a vós, Pai, Criador, eu exceto vossa essência. Filho, enxugo em nuvens especiais, formas bordada 1 metro próximo, eu, filho, 8 palmos, altura da terra, fica 3 dias aos meus critérios privativo e subida dos seus íntimos, chamar filho, todos aqueles tiveram guias cultos, à exceção doentes espiritual loucos, hospício, suas imagens desce as profundas, vêm enganchados das 2 mãos, tomem lugares, já determinado parar nas 50 polegadas, chamos pelas guias, conhecem desengancho, tenho ordens, Pai. Ama, 3º dia, com submissão. Vem as virgens em cardumes. Como e volto imediatamente, os anjos vão arriando a formosa fina pluma, espuma esponja, por onde sai o verbo estrondo. Que eu vou deixar este globo esplêndido girando em torno do seu eixo, Grécia coberta, nevoeiro, diurno, noturno, as mais linda humanidade, reis, príncipes, chefes, nações, Pai onipotente, universo, palácios luxuosos, governadores, estados, casas, construção. Eu já terra com poder e glórias. Então, estamos diante da linguagem esquizofrênica em todo o seu esplendor.
Ao liberar-se da ortografia, da sintaxe, de toda articulação fonética, ao produzir um fluxo de frases incompletas que se interpenetram, o resultado é um mergulho no infrasentido, que é aquele que absorve todo o sentido e se comunica desde uma potência afetiva, uma linguagem corpo-afeto, que se liga afetivamente aos corpos que o leem e que assim o ouvem. Uma linguagem que se lança sobre os corpos, que os inundam de sons irreconhecíveis e de imagens oníricas, como a formosa, fina pluma, espuma, esponja que os anjos vão arriando. Não bastasse ainda, há uma intervenção de palavras que são uma abertura polissêmica, como esse privativo, um adjetivo dos critérios que ele próprio utilizaria para escolher aqueles que seriam salvos. Esse privativo pode condensar em si o quanto são expressão privativa dele os critérios, mas o prefixo "es" opera um deslocamento que faz saltar a palavra e pode conduzir ao paradoxo. Esse privativo seria o que não é mais privativo, ou então o privativo que vem de fora. Outro exemplo, licência, ao ser antecedido por vossa, conjuga ao mesmo tempo excelência, eminência, magnificência, e a junção disso tudo, uma autêntica palavra valise. Mais extraordinária é a palavra consumição, que pode condensar missão e consumição, que ele entendia exatamente como a mesma coisa, no caso da tarefa que Deus lhe havia dado: realizar a sua missão de recriar o mundo com seus artefatos, para que no dia da consumição, da passagem, ele servisse como intermediário entre Deus e as coisas humanas e não humanas. E essa consumição é acompanhada também de imagens de destruição, corpos caídos, carbonizados, lágrimas de sangue. Em tudo, um enterramento no infrasentido, palavras e imagens que perpassam as profundezas de bispo, na medida em que suas hábeis mãos estão a bordar, serrar, cortar, amarrar, encaixar. Linguagem ação, linguagem afeto, que pode resistir a essa invasão sonora e visual que explode o sentido e que produz na esquizofrenia outra imagem do pensamento. Em 1982, na única entrevista gravada que ele participou, o bispo conta algumas coisas a respeito dessa experiência e de sua missão de apresentar a si mesmo como filho de Deus e de inventariar o mundo para que os seus pudessem ser salvos junto com ele. Mas nessa entrevista, os interlocutores compreendem muito mal o que ele diz, ou melhor, não dão a devida atenção, de maneira que ele tem algumas vezes de repetir as mesmas coisas. Como é o caso de ter que dizer 3 vezes para uma mulher que entrou no seu ateliê que o que ele fazia era porque era obrigado a fazer. Além disso, o bispo aponta para a insistência das vozes que falam consigo. Porque eu vou me deitar, citando, eu vou me deitar e fico escutando a voz. Você já fez isso? Já fez aquilo? Amanhã eu quero que você faça isso e aquilo. E assim eu passo as noites, Aí o entrevistador pergunta: você não conversava com essas vozes? O bispo responde: não posso, não dá chance, é severo para mim. Eu nem falo nada, tenho que executar tudo isso. O entrevistador, que é o Denizar, então pergunta se ele já desobedeceu a voz, ao que o bispo responde. Veja só, ele pergunta se o bispo já desobedeceu alguma vez a essa voz. Ele responde: se eu desobedecer, me pega, me enrola lá em cima, em sonho assim eu caio no chão. Ele me suspende. Eu fico descontrolado, eu vou ficando tonto.
qualquer coisa me pega em sonho e faz bola, bola, bola. O bispo afirma também que o louco é um homem vivo, guiado por um espírito morto. Não se trata, como se apreende numa escuta atenta de sua fala, de um espírito de outro morto, sim o seu próprio espírito morto. A experiência do desabamento é assim absorvida por ele como a morte de seu espírito. Apesar disso, em todas as falas, a consciência de que só existe uma maneira de não sucumbir num delírio sem volta. Dar ouvidos a essa voz que ordena construir uma obra em que todas as coisas do mundo fossem apresentadas e se devotar a essas tarefas incessantemente. Caso contrário, seria como a queda em uma ribanceira, que poderia dilacerar seu corpo e acabar com o que ainda havia de vivo nele. Eu caio no chão, ele me suspende, eu fico descontrolado, eu vou ficando tonto, qualquer coisa me pega em sonho e faz bola, bola, bola. A obediência à voz, assim, se constitui num escudo contra o sofrimento e o caos, na preservação de sua potência vital, ou, mais que isso, na sua própria potencialização vital. Não por acaso, no outro trecho, o bispo vai dizer o que mais interessa a Deus em sua ação de arrasar o mundo. Ele diz: segundo foi determinado, ele vai suspender a terra com a ajuda de 2 mestres e com um tremor de terras arrasar o mundo, sabe? Aí não haverá mais trevas, abismos. Tudo isso será plano na terra. O Denizar pergunta: a terra vai ser arrasada? O bispo: vai ser arrasada e vai ser tudo plano. Não vai ter mais abismo. Não vai ter mais abismo, diz o Denizar. O bispo: não vai ter não. Isso é o que ele mais se interessa mesmo. Então o bispo luta contra a presença do abismo, da fragmentação que a palavra ouvida ameaça. Ele se interessa pelo que é plano, por reencontrar uma superfície que pudesse reordenar o mundo sem o sofrimento. Uma de suas obras talvez possa corroborar essa perspectiva. Como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa? Entendo que essa foi a sua maneira de resistir, né? Produzir uma obra que pudesse se contrapor à superfície perdida, que pudesse protegê-lo da fragmentação, da inarticulação completa de si, da ameaça de desabamento total que o perseguia sem cessar. E o único luxo que construiu para si, sob a ordem da voz de Deus, foi o manto da apresentação. Manto duplo, como o de Antístenes e de Diógenes, cujo interior branco está forrado de nomes bordados em azul, não dá para ver aí, mas é assim, que é um inventário de nomes próprios, de quem passara por sua vida, mas que pode fazer a vez de quase toda a gente do mundo, e cujo exterior está bordado dos mais variados objetos, formas, palavras, nas mais belas cores, adornado de cordas, tudo bem arrumado e bem ornado. O corpo nu de bispo se vestiria desse manto de uma beleza arrebatadora para, no dia da passagem, ser recebido por Deus, carregando consigo todos os que considerava seus, completada assim a sua consumição. Tem mais uma foto dele. É isso. Muito obrigado. Gente, desculpa, eu me alonguei mais. Agora passo a palavra para o Carlos Fernando Carreira da Cunha, Lógica do Acontecimento de Deleuze ao Povo Yujá. Boa tarde, gente. Eu só pediria a gentileza se puder reacender essa luz. Eu acrescentei alguns garranchos aqui no meu texto, que só poderão ser redescobertos com o máximo. Bom,
Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Então, no primeiro semestre, né, lá em São Paulo, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa lá em São Paulo. O Sandro e a Amanda haviam comentado comigo que eles pretendiam montar uma apresentação em torno da noção de acontecimento dentro da filosofia, né, do Deleuze. E eu respondi que eu poderia contribuir para essa discussão, mas eu tentaria fazer isso sem me desviar muito do percurso da tese que eu estou desenvolvendo e que se volta hoje, grosso modo, para as relações entre filosofia e antropologia. Tá? Então, esse trabalho, na verdade, essa apresentação ela pode ser entendida como uma espécie de resposta, né? Claro, uma resposta que não esgota, evidentemente, mas uma resposta ao chamado que os antropólogos têm nos feito. Né? Tem algum antropólogo que está aqui? Não. Infelizmente, eles fizeram o chamado e fugiram, né? Mas enfim. Temos ali, Valente, isso, né? Antropólogo, Valente. Então, essa é uma das coisas que... Essa é uma das coisas, inclusive, que eu tinha, uma das coisas que eu acrescentei aqui, justamente porque, do meu ponto de vista, né, essa relação ela tem ficado cada vez mais incerta, né, e eu digo isso pautado naquilo que o próprio Deleuze falava, né, da relação constitutiva da filosofia com a não-filosofia. Né, quer dizer, então, essa relação, vejam, ela não é ocasional, ela não é contingente, mas ela é constitutiva da filosofia com a não-filosofia. Então, quando o Sandro e a Amanda toparam abrir o espaço para eu integrar essa mesa, na verdade, foi eu meio que me convidei para apresentar junto com eles. Eu pensei que eu poderia contribuir para essa discussão fazendo uma releitura de um texto muito sensível, muito sensível, de uma antropóloga que é professora aqui da Federal Fluminense, que se chama Tânia Stolze Lima. É um texto dela que se chama Planta Redescoberta, e que me foi apresentado durante uma disciplina de pós-graduação em Antropologia Social lá na USP. Tá? O curso foi ministrado pela professora Marta Amoroso. Tá? Bom, mas enfim, por que esse texto, então, da Tânia Stolze Lima, ele me veio imediatamente à cabeça quando o Sandro e a Amanda me fizeram esse convite, enfim, essa proposta. E aí, para responder de maneira bastante geral, bastante genérica ainda, porque a Tânia Stolze Lima, nesse texto, ela se faz uma pergunta que eu acredito que muitos, né, de nós temos nos feito. E essa pergunta é: o que aconteceu? Então, eu acredito que muitos aqui têm se perguntado o que aconteceu, né, para que um grupo de pessoas fascistas, ignóbeis, enfim, usem o adjetivo que quiserem, o que aconteceu para que esse grupo tão nefasto, né, de pessoas viesse a ocupar os cargos de maior importância na nossa política? O que aconteceu para que nós chegássemos hoje a uma crise ambiental quase irreversível, né, que tem se tornado cada vez mais irreversível? Né? E nesse sentido, os exemplos eles são múltiplos. Né? Eu acredito que isso já ficou de alguma forma exposto na fala da companheira Flávia, que se apresentou junto com o Eduardo Passos e o Fábio Araújo na terça-feira, né? E que sugerem, né? Eu tive a oportunidade de assistir a essa mesa e eles propuseram, né? Eles sugeriram uma coisa que me tocou bastante, assim, que é substituir essa noção de antagonismo por uma noção de agonismo. Quer dizer, dado que nós nos encontramos num campo de batalha permanente, caberia a nós sabermos ou escolhermos com quem nós iremos nos aliar. E nesse sentido que eles insistiram muito na palavra outramento. Pensar outro, pensar diverso.
Então, felizmente, né, e aí para evocar talvez um dos autores que foi mais citado, né, até agora no nosso encontro, não é para nenhuma dessas questões, não é para nenhuma dessas desgraças que a Tânia Stolze Lima se volta, né? Mas como antropóloga, a interrogação dela, né, o que aconteceu, surge depois que ela ouve de um colega indígena, Yujá, do Alto Xingu. Ela percebe que a ayahuasca ela havia modificado completamente as relações da aldeia consigo própria, né? Então, depois de sofrer por décadas ali de má influência, né, e aí se inclui aquilo que a gente imagina, né, má influência, a gente fala de evangelismo, a gente fala de garimpo, a gente fala de madeireiro, quer dizer, todas essas coisas que a gente já sabe, né? Então, depois de sofrer por décadas de má interferência, a aldeia finalmente havia reconquistado uma certa vitalidade que havia sido perdida, né, através do uso da ayahuasca, né? Então, portanto, né, o que aconteceu? Essa é a pergunta. E aí acho que seria possível relembrar passagens do texto da Tânia, onde ela diz que o primeiro contato dessa aldeia com a ayahuasca foi assim, uma coisa tremendamente emotiva, assim, foi uma choradeira na tribo, quer dizer, porque os índios ali, a população que havia sofrido com essa má interferência, através do uso da ayahuasca, havia se reencontrado com antepassados, assim, foi uma comoção geral que tomou ali a aldeia, né? Mas, por outro lado, e aí é que eu acho que é onde está a perspicácia da Tânia, ela conclui que essa pergunta, o que aconteceu, ela é, de certa forma, irrespondível. Por quê? Porque há algo no acontecimento que escapa à linha dura da história, né? Mas de que maneira, então, que isso se verifica concretamente nos relatos dos seus colegas Yujá, né? Quais desdobramentos, né, quando ela percebe que essa pergunta é irrespondível, quais os desdobramentos, né, dessa questão? E aí é nesse sentido que a Tânia, ela destaca a expressão que me parece ser chave nesse texto, né? Que é a seguinte: o passado não está mais no passado. É isso que ela ouve de um informante Yujá. E aí eu me pergunto, né, que sentido dar a essa frase? Seria possível interpretar essa frase lançando mão do conhecimento ainda incipiente que nós temos, né, das cosmologias ameríndias, né? Então, eu escrevi aqui, né, a reviravolta diante da qual nos encontramos coloca à prova nosso inventário científico. E aqui eu sublinhei essa palavra porque a fala do professor Márcio Goldman, que foi ontem, terça, né? Terça-feira à noite, ele falou, né, que a palavra reviravolta talvez não seja a mais adequada para descrever esse momento de, talvez, de retomada, né? A gente poderia falar de retomada das cosmologias ameríndias, enfim, das cosmologias africanas, das filosofias africanas, e ele sugere, portanto, trocar essa palavra reviravolta pela palavra abertura, né? Uma nova espécie de abertura, alguns dizem ontológica, epistemológica, esses termos honestamente não interessam tanto, né? Mas, então, nesse caso, né, seria possível interpretar essa frase, o passado não está mais no passado, lançando mão de um conhecimento que nós ainda não temos, de fato, né, em relação às cosmologias ameríndias? Então, a abertura diante da qual nós nos encontramos, ela coloca à prova todo o nosso inventário científico, né, que foi edificado ao longo de séculos, né, por uma, digamos assim, por uma força predominantemente europeia, uma tradição predominantemente europeia, né? Por outro lado, e se o esforço da antropologia contemporânea consiste justamente em ultrapassar esses obstáculos, a tese de que o passado não está no passado é o que constitui talvez uma das linhas centrais da lógica do acontecimento na filosofia
deleuziana, e eu acho que isso, de certa forma, ficou subentendido nas falas do Sandro e da Amanda. Né? Mas então, o que significa essa frase vindo de um Yu-ja? Né? Nós não estamos falando de uma frase, provavelmente essa pessoa jamais ouviu falar de um Deleuze, enfim. O que significa então essa frase vindo de um Yu-ja? E aí eu cito a Tânia Souza Lima, e ela diz o seguinte: o passado que não passou foi indicado por Yabaioa, que é o xamã da tribo, como a única saída que nos permitiria ter um futuro, e como que um olhar grande, algo que, segundo ele, falta aos brancos. Eu estou citando a Tânia, tá? É por falta desse passado irrelativo que o nosso futuro comum está sob ameaça. Essa ideia de um passado que não passou deslanchou entre os Yu-ja uma pesquisa, um estudo, uma reflexão, uma atividade de pensamento exploratório a propósito de como podem vir a ter um futuro os Yu-ja, mas não apenas eles. Então, com essa pergunta que eu gostaria de abrir, eu gostaria ainda de avançar um pouco mais, mas a pergunta que fica é essa, né? Que passado que ainda não passou nos permitiria ter um futuro? E aí eu adianto já, eu não acredito que essa pergunta possa receber uma resposta única, na medida em que o próprio campo onde ela está inserida, né, ele é um campo... Perdão. Então, essa pergunta, que passado que ainda não passou nos permitiria ter um futuro? Ela nos lança para um campo problemático que ele não é verdadeiramente atual, mas ele remete antes ao que eu chamei aqui de um estoque quase inesgotável de virtualidades. Né? Um estoque inesgotável. Esses passados são múltiplos, os passados que não passaram são múltiplos. Onde todas as coisas são realmente possíveis. Né? Quer dizer, então, a partir do momento em que você se coloca, ou que você insere, ou que você trata de uma questão a partir deste campo virtual, é que todas as possibilidades podem se cruzar. Né? E é nesse sentido que a Tânia Souza Lima, nesse texto também, ela mostra que para os Yu-ja não existe uma separação entre sonhar e fazer. Né? Ou seja, sonhar e fazer não são duas coisas distintas, mas são duas coisas que se enlaçam no paradoxo da linguagem e, portanto, da nossa própria realidade. Né? Que eu acho que também isso ficou, de certa forma, subentendido com a fala do Sandro e da Amanda. Né? Então, isso porque, conforme pensa o Deleuze, as potências da linguagem, da narrativa, elas são talvez mais importantes e mais reais até do que as coisas que estão presas ali ao seu estado. E eu acho que o professor Fernando também falou, talvez tenha tangenciado isso na fala dele na terça-feira. Né? E então eu não tenho muito mais o que falar, eu acho que já coloquei tudo aquilo que deveria ser colocado, mas eu gostaria somente de realçar isso, né? Na verdade, a minha proposta é colocar um ponto de interrogação na afirmação que o líder Yu-ja diz com tanta convicção. Né? O passado que não passou nos permitiria ter um futuro. E aí a pergunta que eu deixo como provocação é essa, né? Que passado que não passou nos permitiria ter um futuro ainda? É isso, gente. Obrigado.